queridos irmãos de convicção espírita, que Jesus permita nós alcançarmos seu sentimento de paz que nos acolhe. O tema de hoje, nós começamos levando em consideração a questão 880 do Livro dos Espíritos, cuja parte terceira do Livro dos Espíritos é dedicada às leis morais. São 10 leis. Então, no capítulo 11, é tratada a 10ª lei, que é a lei de amor, justiça e caridade. E nesse capítulo é perguntado aos espíritos qual o primeiro direito que todos nós temos. E os espíritos respondem: o direito de viver. Muito interessante, né? E eles nos acrescentam, nos dizendo que nós não temos nenhum direito de prejudicar a existência de outra pessoa e nem de fazer qualquer coisa que contrarie a realização da nossa existência. E com base nessa reflexão que a questão 880 nos leva, eu queria tratar rapidamente de 4 temas que nos levam à discussão sobre os direitos que nós temos sobre a nossa vida e sobre a vida das outras pessoas. Começaria por aquele que, a meu ver, especialmente no Brasil, é mais gritante, que é o assassinato. Essa questão foi levantada por Allan Kardec na questão 746, que faz parte da terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 6. E lá os Espíritos dizem que é um grande crime quando uma pessoa encerra a vida de outra através do assassínio. Porque naquela encarnação estava programada uma sucessão de acontecimentos, havia um planejamento, todo ele é interrompido. Aquilo que Deus entendeu através dos seus emissários que era melhor para aquela pessoa, nós não temos o direito de intervir. E nós hoje, com dados até melhores do que já foi no passado, o Brasil já teve 60 milhões de assassinatos por ano, o que é um dos maiores índices do mundo. Hoje estamos na casa dos 46 milhões de assassinatos no mundo. Parece que cada vez se dá menos valor à vida humana. Parece que cada vez as pessoas tomadas por um determinado momento de ira atentam contra a vida de pessoas que são do seio familiar, que convivem dentro da mesma casa. Pessoas muitas vezes que foram as pessoas que eles fizeram votos de amor para a vida eterna. Filhos, que seria certamente o objeto da nossa maior responsabilidade. E nós, assim, muitas vezes, perdidos, sem realmente entendermos os ensinamentos de Jesus, acabamos caindo nesse hediondo crime. Também citaríamos o aborto, que ultimamente tem se discutido muito no Brasil, em que o Espiritismo traz uma posição bastante firme na questão 358 do Livro dos Espíritos, também na parte na parte segunda, que fala da volta do espírito à encarnação, onde os espíritos nos dizem que também é errado o aborto. Os espíritos nos explicam que o espírito que vai realizar a encarnação naquele corpo, ele se liga já no momento da concepção, quando a junção do espermatozoide com o óvulo, o espírito já é ligado àquele corpo. Depois daquele momento, não haverá nenhuma possibilidade de que outro espírito venha ocupar aquele corpo. Aquele corpo já tem um propósito de servir aquele espírito que se ligou. E aquele espírito que se ligou, ele não vem, como muitos imaginam, por acaso. Mas aconteceu alguma coisa que não estava planejado. Não estava planejado, talvez, pela pessoa, conscientemente na vida encarnada. Mas talvez aquilo tenha sido fruto de anos, de décadas de elaboração, para que pudesse aquela encarnação se realizar da forma que era melhor para o espírito. Muitas vezes nós não conseguimos, do ponto de vista daqueles que estão encarnados, imaginar o quanto de planejamento, o quanto de organização os espíritos estão realizando para que aquela reencarnação que nós vimos muitas vezes como indesejada se concretize. Então nós não temos esse direito. A única exceção que o Livro dos Espíritos coloca é quando há um risco eminente da vida da mãe. Então, uma vez verificada que realmente a mãe pode vir a desencarnar em função, tendo-se a certeza em função daquele parto, talvez, né?
Aí, nesse caso, então, é que os espíritos dizem que merece reflexão, porque se deve preservar a vida que já existe, em função da vida que ainda poderá ter outra oportunidade. Mas isso com muita seriedade. Também nós podíamos tratar das vezes que nós optamos por exercer o direito de terminarmos com a nossa própria vida. Que são dois casos. O primeiro mais incomum, especialmente no nosso país, mas não tão incomum em outras culturas, especialmente nas culturas europeias e americanas, que é o direito da eutanásia. O que é eutanásia? Eutanásia é quando se percebe que aquele determinado corpo não vai oferecer condições de existência, que aquele corpo não vai ter condições de recuperar-se de uma doença, de uma gravidade, de um estado crônico, e vendo-se que há muito sofrimento no término daquela vida, alguém, ou na maior parte das vezes a própria pessoa, decide que quer abreviar esse sofrimento. Então ela, através de tratamentos, né, através de medicamentos, ela provoca a sua própria morte para não passar por aqueles instantes finais. Quando nós sabemos que muitas vezes a nossa vida ela é planejada exatamente no sentido de que quando a gente tem muito vigor físico, né, que quando a gente é novo, né, tem muito vigor físico, quando a gente tem muita convicção de que a gente está sempre certo, quando a gente tem muita soberba, muito orgulho, Deus muitas vezes nos deixa, né, trilhar mais à vontade sem o sofrimento, porque Ele sabe que naquele momento talvez o sofrimento vai provocar revolta. Mas quando a gente vai ficando mais velho, e todos nós que envelhecemos ficamos mais sábios, quiçá pelo menos espertos, né, que a gente começa a entender a vida diferente, aí Deus que sabe tudo colocar no lugar certo, Ele começa a nos mandar aquelas provações, aquelas tribulações que vão fazer nós raciocinarmos melhor sobre o que nos convém e sobre aquilo que nós estamos praticando e não nos convém. Então, naquele momento derradeiro, muitas vezes, próximo ao desencarne, é exatamente o momento em que o espírito faz grandes reflexões, que ele repensa toda a sua vida, que ele muitas vezes se converte a uma nova decisão de vida que vai ser muito importante na próxima, vai ser muito importante ali para frente. E a pessoa se privando desses momentos que fazem parte da lei de Deus, da lei de justiça de Deus, né? Da lei que diz que nós temos que colher aquilo que semeamos, nós evitando passar por isso, simplesmente o que nós fizemos é adiarmos para uma nova existência os mesmos problemas. E aí teremos que novamente, como que alguém que repete a mesma série para o mesmo aprendizado. Então diz os Espíritos, nós precisamos ter coragem e resignação para aquilo que Deus e os bons amigos espirituais entenderam que é a melhor oportunidade de aprendizado, porque ninguém está castigando ninguém. Ninguém está sendo castigado. Nós estamos sendo defrontados com oportunidades de aprendizado. Como a gente não gosta de ir no colégio, né? A não ser na hora da merenda, né? Ou na hora que tem alguma coisa que não seja estudar, aí a gente, nessas horas de aprendizado, que a gente deveria se concentrar e aprender alguma coisa, a gente fica meio, às vezes, achando que pode burlar, né? Faltar aula, pedir para ir no banheiro, né? Fazer alguma coisa que nos evite o aprendizado. Mas a gente, com a maturidade, a gente vai entendendo o quão de beleza existe por trás de uma provação, por trás de uma expiação. Então, a eutanásia, que está lá na questão 953, já é o capítulo, já é a parte 4ª do Livro dos Espíritos, né? Quando lá é tratado no capítulo 1º, fala das penas e gozos, vai dizer, a eutanásia não deve ser praticada. Nós não temos o direito de abreviar expiações que seria melhor para nós que nós passássemos por elas de forma a proceder o aprendizado quanto antes possível. Então nós não temos esse direito. E por fim, aquilo que está se tornando um problema para todos os países, que é a questão do suicídio, né? E eu ressalto aqui que tem se tornado cada vez maior, porque hoje se associa muito as doenças mentais com o suicídio. O número de suicídios que decorrem do agravamento de uma condição mental indesejável tem sido muito grande. Então, muitas vezes a depressão, muitas vezes a ansiedade, muitas vezes esse tipo de sintomática tem levado muitas pessoas a, num estado, vamos chamar assim, quase que de loucura, né, acabarem exterminando a sua própria vida.
E isso também foi abordado no Livro dos Espíritos, também nesse capítulo 1 da parte 4ª, quando os Espíritos também nos dizem da responsabilidade que nós temos quando nós achamos que podemos dispor da nossa vida, que nós podemos determinar quando ela vai se encerrar. Então os Espíritos nos esclarecem que esse também não é um direito nosso. Nós temos que realmente enfrentar as nossas dificuldades. Se temos problemas realmente de ordem psíquica, que hoje não deve ser motivo de vergonha para nenhum, e aqueles que realmente se interessam em aprender sobre o assunto sabem que todos nós hoje temos consciência que somos energia, né? O nosso campo perispiritual é um campo energético, e essa energia ela é acometida da convivência com as energias que chegam até nós. Então nós entendemos como é fácil se desequilibrar num ambiente desequilibrado. E o que é o final dos tempos, né? É um momento de desequilíbrio. É um momento que sobre a Terra estão encarnados muitos espíritos que são desequilibrados e estão nos seus últimos momentos de aproveitar a oportunidade. Então é um mundo que nos convida a nos desequilibrar. Nós ligamos uma televisão, nós olhamos o nosso celular, nós assistimos uma rede social e nós pegamos ali 95% de coisas que nos levam a pensamentos negativos. Pensamentos negativos recorrentes causam problemas psiquiátricos. Aqui eu estou falando da ansiedade, da depressão, da bipolaridade, de todos esses desequilíbrios que parece que têm sido cada vez mais comuns no nosso mundo, né? A tal ponto que a preocupação não é só nossa, né? A própria OMS vem dizendo que em 2030 a doença mais comum entre nós será a depressão. Mais do que o câncer, mais do que as cardiopatias, né? Que hoje a gente vê com tanta frequência. Ah, faleceu fulano do quê? Teve um AVC, teve um infarto. Será muito mais comum nós vermos as pessoas em quadros depressivos. E aí com esse agravante de que muitos quadros depressivos, especialmente aqueles que não são tratados, podem, no momento de desequilíbrio, levar a pessoa que está pelo suicídio. Então nós temos que nos alertar para o momento que a gente vive. Eu sempre digo o seguinte, a gente tem que se dar conta do momento que está vivendo. Quando a gente era jovem, né, e alguém dizia, vamos subir a montanha, vamos passar 3 horas caminhando, vamos em tal terreno que era muito íngreme, e a gente nem pensava, ia junto. Hoje a gente deve pensar, né? Mas meu pé já não funciona direito, o joelho já dá uns estalinhos, né? Talvez eu não aguente. Então isso também serve em relação à nossa vida moral. O momento é da gente ter um pouco mais de cuidado. O momento que nós estamos vivendo, o final dos tempos, e não é o final da vida, é o final dos tempos de um mundo de provas e expiação, que vai se transformar num mundo muito melhor, né? Nós temos aí já, né, chegando às portas do mundo da regeneração. Então a gente tem que ter esse cuidado de pensar, olha, por enquanto, nesses próximos anos, eu vou ser um pouco mais cuidadoso. Como a gente é cuidadoso, por exemplo, aqui no nosso caso, com a temporada, que a gente sabe que é mais difícil sair no trânsito, tem que planejar o horário de mercado, tem que planejar o horário que a gente vai dar uma olhadinha, ver se a praia ainda está ali, né? A gente toma esses cuidados, né? Com a saúde da gente. Quando a gente está meio debilitado, a gente toma esses cuidados. Então agora é um momento de cuidado espiritual, a gente cuidar mais da gente para a gente passar por esses momentos cumprindo aquilo que Jesus nos convidou, ser fiel até o fim. O que vocês acham que fim Jesus estava falando? Ele está falando do fim dos tempos. Nós temos que ser fiel para ele no fim dos tempos. Eu sempre gosto de dizer, está todo mundo enlouquecendo, mas nós não temos o direito. Porque o nosso mestre nos convidou a ser fiel até o final. Nós temos que nos manter firmes. Né? Nós temos que ser um exemplo para aqueles que não têm essa convicção que nós temos. Que a vida vai continuar e mais que isso, que a nossa vida vai melhorar muito, de forma muito rápida nos próximos anos, assim que nós adentrarmos nesse mundo de regeneração, que já está ali, está na beiradinha. Então, o suicídio também é condenado. E sobre o suicídio, quando nós falamos do Evangelho, lá no capítulo 5, né, que fala dos bem-aventurados dos aflitos, lá também foi falado sobre o suicídio preservativo para nós não fazermos, nós nos acometermos desse deslize. E o que é esse preservativo? Diz os Espíritos, é a fé no futuro.
Quem tem convicção na fé do futuro, quem tem convicção que a morte do corpo físico não vai acabar com nada, né? E nós espíritas sabemos que não só não vai acabar, como vai agravar nossa condição. Ficaremos muito tempo sem ver os nossos entes queridos, ficaremos muito tempo num estado de perturbação, especialmente quando ferimos órgãos importantes do nosso corpo físico, porque aquela perturbação na organização física certamente vai se transmitir à nossa mente, certamente a nossa mente vai ficar com alteração naquela área do pensamento e vai modelar o nosso perispírito, provavelmente com as mesmas deficiências que nós lesamos do corpo físico. Então, por tudo isso, nós, mais que qualquer um que tenha fé no futuro, nós ainda temos mais convicção que seria um ato desastroso da nossa parte. Mas os espíritos também nos chamam a questão para mais 2 pontos. Eles falam da incredulidade, perigo daquele que não crê em nada, tomar atitude do suicídio, e eles falam também do perigo das ideias materialistas. E aqui nós temos que entender que materialismo é uma construção, devo dizer, científica, embora logo adiante já vou explicar que não tão científica assim, mas uma construção do mundo científico em que homens dotados de uma certa prepotência não admitem que exista alguma coisa que eles não possam manipular fisicamente. Essa explicação não é minha. Kardec, quando viajou à cidade de Lyon, ele faz um discurso a um público de 300 pessoas que estão lá fundando uma casa espírita, né, uma sociedade espírita, e ele fala exatamente essas palavras, de que o materialismo ele é uma construção não de convicções, não de observação, como deve ser a verdadeira ciência, não de estudos exaustivos que refutam qualquer coisa que não possa ser tida absolutamente como uma possibilidade de existência. É uma negação, na verdade, de uma outra ciência que é muito forte quando a ciência nasce. A ciência nasce para nós no século XVIII. E ela nasce entre padres, entre religiosos. Havia ali espaço para o estudo da metafísica. O que é a metafísica? É aquilo que eu estudo que não está no campo físico, que está fora do campo físico. Assim como o espiritismo é uma ciência que estuda a metafísica, da comunicação daquilo que eu não posso perceber com os 5 sentidos normais, exceto se eu for médio. Porque daí os meus 5 sentidos eles são alterados por uma condição orgânica do corpo físico. Mas a pessoa, o médio comum, né, o médio que não é ostensivo, ele não percebe o mundo dos espíritos. Então, uma ciência que estuda a metafísica. E o materialismo diz que não, a metafísica é um problema da religião, não é ciência. Hoje isso está sendo reavaliado. Hoje nós temos 17, 18 universidades no mundo estudando assuntos da metafísica. E parece incrível, né? Mas eles vão de encontro a esse estudo exatamente pela questão da saúde. Na busca de buscar uma condição de saúde, porque todos nós, inclusive os cientistas, acabamos tendo algum tipo de doença, né? de enfermidade do corpo físico. Então, essas pessoas que se despem das ideias materialistas tão frequentes nas universidades e nas academias, agora estão em busca de alguma coisa a mais. Então serão eles que dirão, olha, o estado de espírito da pessoa contribui para a saúde. Né? A irradiação, a mentalização, a prece acelera determinados campos neurológicos do cérebro que mostram uma recuperação mais rápida. Não são os espíritas, não são os religiosos que estão dizendo isso. São os grandes cientistas do mundo. Como diz André Luiz no prefácio do livro Ação e Reação, os novos apóstolos não são os religiosos. São os matemáticos, geômetras, físicos, estudiosos da ciência. Esses são os novos apóstolos de Jesus. Porque eles estão fazendo nós crer, do ponto de vista científico, naquilo que Jesus nos ensinou já há muito tempo. A gente já está há muito tempo convivendo e tentando entender tudo isso. Então, Kardec faz exatamente essa observação lá na questão 148, quando ele diz que o materialismo não decorre de estudos profundos. Decorre da soberba do homem que não admite que exista alguma coisa acima dele e que não admite que alguma coisa não possa ser manipulada por ele no laboratório. E eu sempre digo que a gente tem que ter em mente, o cientista não é alguém que inventa alguma coisa.
Ele descobre uma lei de Deus, porque a lei de Deus é a lei natural, ele descobre uma lei ou ele descobre uma aplicação da lei de Deus. Não existe cientista que invente uma onda de celular. Essa onda existe, foi Deus que criou. Ele entende e ele faz uma aplicação de uma lei, que é o eletromagnetismo, para que nós usemos. Ele pode fazer uma prótese, ele pode fazer um membro que funcione similar ao de Deus, mas ele está copiando a obra de Deus. Ele está utilizando muitas vezes o neurônio da mente que Deus criou e ele não sabe replicar para comandar uma peça que ele está usando todas as leis de Deus ali, seja magnetismo, física, matemática, todas essas criações pertencem a um só, a Deus. O cientista ele só é um cidadão que se debruça sobre aquilo, tenta entender, explicar e achar alguma aplicação. Então, terão que se curvar ao nosso Pai, né, e aos ensinamentos do nosso Mestre querido. Sobre essa questão, eu queria só acrescentar que no mundo, o país que tem mais número de pessoas deprimidas é o Brasil. E o Brasil é quinto lugar em depressão no mundo. E é o lugar onde mais se tem ansiedade no mundo registrada no Brasil. Então a nossa situação não é fácil, né? E nada é por acaso, né? Nós tínhamos talvez uma grande tarefa como nação, coração do mundo e pátria do Evangelho, talvez a gente não esteja cumprindo como deveria. Eu hoje à tarde assisti a um astrofísico, fez uma palestra para algumas autoridades do governo, e ele dizia que os efeitos climáticos do aquecimento global serão mais severos no Brasil do que em qualquer lugar do mundo. Então parece que a gente está com uma coisinha que não ficou bem feita por nós, bem resolvida, que vai acabar virando contra a gente, né? Porque a gente tinha um grande trabalho que era levar Jesus a todas as nações. Para nós entendermos ainda melhor esse tema, eu gostaria de contar para vocês uma história, né? Eu sempre conto alguma historinha. E essa história está num livro, que é o Momento Espírita, volume 3, que é da Federação do Paraná. Mas, na verdade, a história original mesmo está numa revista americana, edição, se não me engano, de 1948, que, traduzindo o nome da revista, é Resumo do Leitor, né? Reader's Digest. E essa revista ela foi traduzida para o português muitos anos. Hoje não se lê mais revista, né? Hoje a gente só lê os PDF que está na internet. Mas antigamente se traduzia para o português, as pessoas assinavam. Como assinavam a Veja, né? Alguns lembram que a Visão. Ela chegou a ser uma das revistas mais vendidas do mundo. E lá vinha uma série de histórias. E essa história que eu quero contar para vocês. Mas eu gostaria de contar como o Divaldo conta, porque o Divaldo conta numa exposição essa história. Ele conta já há alguns anos, mas agora parece que ele repetiu em 2020, ele repetiu a mesma história. E ele tem mais detalhes, eu tenho certeza, porque ele assinava a revista. Ele mesmo disse que assinava a revista, então ele teve acesso ao conteúdo integral da história e o Momento Espírita ele dá uma resumida na história. E a história de um jovem que deseja tornar-se médico, né? Um jovem americano de nome Tadeu. E esse jovem, para tornar-se médico, ele vai para a UCLA. A UCLA é uma universidade americana de Los Angeles, uma das mais famosas. E lá, então, ele vai realizar os seus estudos. Como todas as universidades da época, nós estamos falando aí de mais ou menos 1940, o materialismo era muito forte, ele tornou-se forte na metade do século XIX, mais ou menos 1850, um pouquinho antes do espiritismo, né? A gente vê que as coisas nunca andam sozinhas, a gente tem que entender que se o bem caminha, o mal também caminha e faz as suas investidas, né, contra nós. Então, as duas ciências mais ou menos datam da mesma época. E esse jovem, então, quando ele entra na Universidade Americana de Medicina, ele é contaminado pelas ideias que todas as universidades da época disseminam, que são as ideias materialistas. Morreu, acabou. Não existe mais nada depois da morte. E ele, então, sendo materialista, ele tem diversas discussões com seus colegas sobre as práticas de dispor da vida alheia. Por exemplo, a eutanásia. Por exemplo, o aborto. E ele, nas aulas, ele sempre defende que
O médico deveria, quando ele não vê condição de alguma coisa na vida daquele ser humano tornar-se melhor, quando ele vê que aquela vida vai ser uma vida, vamos dizer assim, usar a palavra desgraçada, no sentido de ser uma vida difícil, sofrida, que o médico não deveria curar, o médico deveria abreviar a vida. Então, um célebre defensor da eutanásia. O que provocava muitas discussões, porque muitos colegas diziam, olha, medicina a gente estuda para curar gente, não para matar pessoas. E ali ele discutia com alunos, com professores, e aquilo fez parte da vida acadêmica dele, até que em um determinado momento ele foi fazer o seu estágio no Hospital de Clínicas em Los Angeles, que é um hospital enorme lá em Los Angeles. Los Angeles é a cidade, né, a cidade dos anjos, onde nós também temos Hollywood, né, que é uma das partes, não é bem um bairro, mas é uma das partes de Hollywood, escolhida exatamente pelos cineastas, que é uma cidade com muita iluminação solar. Mas também por conta de ser uma cidade com muita iluminação solar, e portanto propícia às filmagens, ela acaba tendo chuvas muito fortes, também resultado exatamente da situação climática. E as chuvas são o que nós aqui chamamos de temporais, né? São chuvas que vão destruindo. Quando ele estava fazendo estágio, num determinado dia, ocorreu um desses vendavais, né? Dessas tormentas que arrasou boa parte da cidade. Coisa que o americano está muito mais acostumado a conviver com isso do que nós aqui no Brasil, que a gente sempre falou que Deus era brasileiro, né? Agora os temporais estão nos visitando também, né? E aí, nessa situação, o que acontece? Muitas casas destruídas, muitos postes caem, muitos acidentes automobilísticos, e o hospital de clínica, se encheu. Todas as salas de cirurgia ocupadas, todos os leitos ocupados por enfermos daquela chuva, e no meio daquela confusão, de repente, toca o telefone na recepção. É uma senhora que se identifica como uma parteira, né? Alguns chamam de aparadeira, né? Que é aquela pessoa que não é médico, mas ela tem a habilidade de fazer o parto natural na casa das pessoas. E ela então, o telefone, ela identifica e diz, olha, eu preciso de ajuda. Eu estou atendendo uma senhora aqui no bairro do Alemão, que é um bairro muito pobre em Los Angeles, ou era um bairro muito pobre em Los Angeles. E ela diz, eu estou aqui faz horas tentando fazer o parto de uma senhora, essa senhora tem 6 filhos, esse seria o 7º, e eu não consegui progresso. Então o que eu estou vendo é que a mãe vai desencarnar e a criança, consequentemente, também, se nenhuma providência for tomada. Eu preciso que vocês me mandem uma ambulância para levar essa senhora até o hospital fazer uma cesariana, que é o procedimento até hoje dos médicos quando não conseguem o parto natural. A atendente disse, olha, eu não tenho como trazê-la para cá, porque eu não teria como atendê-la, eu não tenho sala para fazer uma cesariana, diante de uma situação que nós estamos vivendo de todas as salas cirúrgicas tomadas por procedimentos de acidentes decorrentes das chuvas. Eu não estou imaginando como eu poderia ajudá-la. Mas ela disse, talvez o que eu poderia é enviar uma ambulância para tentar atendê-la aí. Aí ela olhou o prontuário para ver se algum médico estava disponível, e não havia médico disponível. Mas o último nome que constava era do nosso estagiário, Tadeu, que estava fazendo seu estágio lá, e ela pensou que talvez um estágio que está quase concluindo o seu curso de medicina tivesse condição de talvez pelo menos salvar uma das vidas. Então ela chama ele, reporta a situação, e diz, olha, se você quiser atender, você pode ir. É claro que o jovem, quando ele está no estágio de medicina, muitas vezes o médico que está ali junto com ele acompanhando não deixa ele fazer muita coisa, né? Porque não quer correr riscos. Então eles estão sempre dispostos a algum desafio, sempre dispostos a enfrentar uma situação de verdade, que estão ali a portas de se tornarem um médico. E assim sendo, ele diz, olha, óbvio que eu vou. E aí ele vai então até a obstetrícia, né? Conversa com um médico mais experiente, pega alguns medicamentos que ele acredita que poderiam servir para induzir o parto desta senhora em casa, pega a ambulância e vai. Quando ele chega ao bairro do Alemão, ele nunca tinha ido no bairro do Alemão. Ele estava acostumado a visitar os lugares mais ricos, os lugares de uma situação social privilegiada, sua universidade, Hollywood. E ele fica apavorado, como é que pode tanta miséria perto de tanta riqueza? E aí, então, indicado o prédio, o endereço, ele sobe 3 lances de escada para chegar até o apartamento dessa senhora, e quando chega ali, ele vê uma situação mais aterradora. Uma senhora esquálida, deitada sobre uma cama suja, em piores condições impossíveis, e lá está a parteira a receber o médico.
e diz, olha, o único culpado por essa situação é ela mesma. Mas como assim? O que a senhora quer me dizer? Não, veja a situação dessa senhora. Ela é de origem alemã e já tem 6 filhos. Quando ela descobriu que estava grávida, o esposo disse para ela, olha, você vai tirar essa criança. Minha mãe disse, eu não vou tirar a criança. Eu não vou fazer o aborto. Ela disse, você vai tirar. E se você não tirar, eu abandono todo mundo. Eu vou embora, porque eu já não consigo alimentar as 8 bocas, que são o casal e os 6 filhos, aí você quer que eu alimente mais uma boca. Então, se você insistir com a ideia de que vai ter o filho, eu certamente abandono todo mundo. E ela então diz, eu vou continuar com a minha gravidez até o fim. E ele, de fato, abandonou. Diz então a paradeira. Consequentemente, começou a faltar mais comida em casa. E ela, para que os filhos não passassem fome, dá para os filhos e fica com os restos. Aquilo que as crianças não comem é a alimentação dela. Por isso esse estado esquelético. Por isso ela não tem força para realizar o parto, para expulsar a criança. Porque ela está tomada exatamente por essa desnutrição de que há 9 meses não come. O médico diz, tá bom, eu vou ver o que eu faço. A paradeira se retira e ele então fica ali examinando e tentando imaginar. Dentro das explicações que ele recebeu do médico, ele entendeu que o mais assertivo seria aplicar uma injeção para que ela começasse a ter as contrações naturalmente e realizar um parto normal. Ele dá a injeção e vai até a janela. A janela é um final de tarde, onde ele olha muita miséria e depois a riqueza. E aquele cenário bucólico começa a induzir a ele a pensar em outras coisas, em outros acontecimentos, fazer uma reflexão sobre aquele momento da vida em que ele atravessava. E ele então começa a lembrar-se de Deus. Ele não acreditava mais em Deus. Ele estava de mal com Deus desde que ele entrou na faculdade. Mas ele se lembrou da sua mãe, que ensinou a ele a rezar. E naquele momento em que ele queria muito ter o êxito do médico, ele disse, não custa nada, vou fazer uma oração. E lembrou-se do Pai Nosso. Fez o Pai Nosso e ao final, com convicção, ele disse, olha, se tudo que minha mãe dizia é verdade, tu tudo pode. E se tu tudo pode, não faz sentido você levar essas 2 vidas. Eu quero que você interceda e consiga salvar a mãe e a criança. Minutos depois, ela começa a ter as contrações. E as contrações vão diminuindo, diminuindo, até que ele consegue realizar o parto. Ele então fica muito feliz, nem se lembra mais que rezou. Já era um sucesso dele agora. E ele então vê que a mãe desfalece pelo excesso de força naquela situação que ela se encontrava, e ele vai atender a criança. Corta o cordão, começa a examinar a criança, tirar as medidas, fazer os apontamentos para levar até o hospital, para que seja possível fazer a certidão do nascimento, e quando ele mede, percebe que o pé da criança é torto. Não era nem torto, era virado para trás, completamente. E ele ficou imaginando, o 7º filho, de uma família miserável, com o pé torto. O que será dessa criança? O que acontecerá no colégio? O bullying que sujeitará a ele, as outros coleguinhas? E que profissão poderá ter um homem nessas condições? Certamente viverá da mendicância, da pobreza. É o quadro ideal para se fazer uma eutanásia. É o quadro ideal para me acabar com essa vida. Essa vida não promete nada. Lembrou-se que tinha um medicamento forte na bolsa e disse, eu vou fazer. A paradeira não está mais aqui, a mãe está desacordada, ninguém está vendo. Não haverá consequência nenhuma. Preparou a injeção e quando ele foi dar a injeção naquele bracinho pequenininho, alguma coisa dentro dele falou, você acha que tem direito sobre a vida dessa criança? Você acha que Deus não está vivendo esse momento? Presenciando a sua ação? Não foi para ele que você pediu que sobrevivesse os 2? Ele então é tomado de susto, não entende aquilo que lhe aconteceu, junta suas coisas e some do hospital. Some-se da casa da pessoa e volta para o hospital. Passaram-se os anos. Ele se formou, voltou a residir no meio oeste americano, onde eram suas origens. Com o tempo tornou-se famoso, montou uma clínica de pediatria, ganhou muito dinheiro, teve uma filha, a filha veio para Los Angeles, como ele também o fizeram para fazer medicina, conheceu um médico, casou-se com o médico, foram os 3 trabalhar na clínica, e tudo corria bem. Então, a filha ficou grávida e teve uma netinha. Ele teve uma netinha, chamava-se Bárbara. E os avós bajulam as crianças, né? Vocês não sabem disso, né? Os avós fazem tudo pelas crianças.
Então ali começou uma nova fase, uma fase em que todas as atenções daquele casal, especialmente de Tadeu, eram para a neta. Passou-se o tempo e a filha e o esposo acharam conveniente voltar à universidade para fazer uma pós-graduação. E ele pensou, eu vou ficar longe da minha neta? De jeito nenhum. Fez uma proposta ao casal, vamos vender tudo que nós temos aqui e nos mudar então para Los Angeles. Lá construo 2 mansões, uma para cada um de nós, e vamos viver todos juntos, eu não quero viver longe da minha netinha. E assim fizeram. Passado algum tempo, Bárbara já tinha então 3 anos, tocou o telefone no meio da noite. A neta estava em casa, mas o casal, a filha e o genro, estavam em viagem. Ele atendeu, era um colega do hospital, e lhe disse, é bom que você venha aqui. Temos um quadro bastante grave e encontramos junto à pessoa que está no quadro clínico bem ruim, encontramos um pequeno papel que dizia teu nome. Ele vai lá e a notícia não poderia ser pior. Tanto a sua filha quanto o genro, naquela noite, perderam o volante no carro, caíram fora da estrada, o carro capotou e incendiou-se. Não deu a menor possibilidade ao casal. Era a tragédia. Ele então, aceitando aquela nova situação, concentrou-se na neta. Era a neta agora que lhe importava, que lhe dava vigor, que lhe dava desejo de continuar vivendo. Passou-se novamente o tempo e 2 anos depois, ele já refeito daquela primeira situação, decidiu fazer uma festa de aniversário para a Bárbara. E assim planejou, mandou os convites, providenciou a festinha, a organização. E no dia da festa, 3 horas da manhã, a neta acordou chorando. Ele foi até o quarto e percebeu que ela estava com um pouquinho de febre. Deu uma medicação, ele era pediatra, e foram dormir. De manhã, quando levantaram, de novo ela estava com febre. Ele deu nova medicação, ficou mais atento. Ao meio-dia, ela estava com 38 graus de febre. Ele então chamou um colega, também pediatra, medicaram de novo a menina, e na hora da festa, ele sentiu em determinado momento que a menina não estava na festa, não estava junto com as outras crianças. Procurou e encontrou ela debaixo de uma escada, chorando, tremendo de frio e a febre nas alturas. Ele então entendeu que era melhor chamar um outro médico amigo dele, especialista, que veio e disse, precisamos fazer exames. Ele disse, não tem problema, eu colho os exames aqui mesmo na mansão, alguém leva, quando tiver o resultado, traz. Quando veio o resultado, a pior notícia. A criança foi infectada por um vírus que dava de uma criança para 1 milhão. Em cada grupo de 1 milhão de crianças, somente uma contraía aquele vírus. A prospecção, a perspectiva, em todos os casos, era a morte. Não havia medicação. Não havia tratamento para aquele vírus. E a sua netinha, com 5 anos, certamente morreria. Em poucas semanas. Ele, então, aconselhado pelos amigos, disse, olha, não há o que fazer. Esse quadro é o seguinte, a criança começa num quadro infeccioso, que vai tomando o corpo como geral, chega aos pulmões, nos últimos dias a criança não consegue mais respirar. É um sofrimento total. Eu aconselho que você, nessa ocasião, faça eutanásia. Ele disse, eu não vou fazer eutanásia. Aquele que era o defensor da eutanásia. Agora, diante do cenário da criança que ele amava, não queria mais eutanásia. Ele disse, eu faço qualquer coisa, mas não me deem esse conselho. Mas não há o que fazer. Naquela época, no Arizona, existia uma clínica de um médico muito famoso. Todo mundo ia para essa clínica quando tinha qualquer doença de origem viral. E ele então imaginou que talvez nessa clínica ele conseguisse algum tratamento. Era a Clínica Maio, que era o nome do médico. Ele então ligou para o Dr. Maio e disse, olha, eu estou no seguinte cenário, eu preciso que o senhor me atenda. E ele, como era um médico muito respeitado, foi recebido. Então viajou para o Arizona com a esposa e a criança, foi recebida pelo Dr. Maio, que fez todos os exames possíveis e confirmou realmente a doença. Disse, não há o que fazer. Você precisa se conformar, Tadeu. E se fosse uma pessoa da minha família, eu não deixaria sofrer até o fim. Eu faria eutanásia. Ele disse, não me diga isso, doutor. Não me aconselhe esse tipo de coisa. Deve haver alguém, alguma pessoa que possa me dar uma esperança.
Ele então diz, olha, só há um grande especialista em Hamburgo. Você for até lá, talvez ele tenha alguma sugestão para dar no seu caso. Eu não acredito, mas é a pessoa que mais entende desse cenário, desse quadro infeccioso que ela está. Ele lá foi, pegou um avião, foi a Hamburgo, foi recebido pelo médico, foram feitos os exames e o mesmo diagnóstico. Não há o que fazer. Sua filhinha, sua netinha realmente não tem como se recuperar. Não há tratamento, não há vacina, não há nada que se possa fazer. Ele então, desesperado, diz, doutor, me dê qualquer possibilidade. Qualquer possibilidade que o senhor enxergue, o senhor me diga, eu vou atrás. O doutor disse, mas eu não conheço, não me lembro. Mas lembrou-se que num seminário que ele fora, encontrou um médico que comentou com ele que pesquisava exatamente aquele vírus. Ele disse, existe essa possibilidade. Eu não sei que ele tenha publicado nada, eu não sei que ele tenha tido nenhum resultado. Eu sei que ele estuda esse vírus. Ele é americano, mora exatamente próximo onde o senhor reside, no meio oeste, o senhor pode procurá-lo. O nome dele é Miller. Então você procura ele, talvez ele possa lhe dizer alguma coisa que eu não posso lhe dizer. Mas não existe nada que possa nos indicar que ele tenha obtido algum sucesso. Ele então viajou de volta aos Estados Unidos, fretou um pequeno avião para fazer Nova York até o interior daquele país. E quando lá chegou, foi uma ambulância buscá-lo no aeroporto para conduzir a criança que já estava muito debilitada. Ele, na verdade, usou de alguma bondade para classificar aquele carro velho caindo aos pedaços da ambulância. E aí ele começou já a pensar se não era de se arrepender de ter estado ali. Conduziram para o hospital, que também não era um hospital. Era um galpão velho, parecendo abandonado, onde corriam em volta diversas crianças, e ele notou que todas as crianças tinham alguma deficiência. Todos eles tinham alguma anormalidade física. Mas ele já estava ali, já tinha feito aquele enorme esforço. Valia a pena pelo menos conversar com o médico. Se apresentou ao atendente, e a atendente então, logo em seguida convidou a entrar na sala do doutor. O Dr. Miller estava sentado numa escrivania e pediu que ele se aproximasse. E ele então começou a contar o caso. Ele disse, não, primeiro vamos examinar a criança. Pediu para a enfermeira, ela colocou sobre uma maca que foi arrastada até o lado dele. E ele então começou a examinar aquela criança. Examinou, tocou a criança, fez alguns exames. E ao final dos seus exames ele então disse, olha, de fato, doutor, o que está acontecendo aqui é exatamente o quadro que o senhor já sabe. Mas, doutor, o senhor estuda isso. Quanto tempo o senhor está se dedicando a isso? Eu estudo esse vírus há 10 anos. E não há nada que se possa fazer. Ele disse, olha, eu tenho um método terapêutico, uma vacina que eu estou desenvolvendo. Nunca experimentei em pessoa nenhuma. Já experimentei em ratos, em coelhos, com alguns progressos, com alguns casos que realmente foram bastante interessantes a recuperação. Mas eu nunca experimentei numa pessoa. Eu não tenho autorização para experimentar com a pessoa. O Dr. Tadeu disse, pelo amor de Deus, o senhor tente com a minha neta. Mas eu não posso. Se não der certo, ela vai morrer. Mas ela já está morrendo. Qual é a chance que nós temos se aplicarmos a sua terapêutica? Ele disse, somente 5%. O Dr. Tadeu disse, então, por favor, Dr. Miller, tente. Vamos fazer esse esforço. O Dr. Miller disse, eu não posso assumir a responsabilidade. Eu me responsabilizo. Eu assino todos os documentos, pode fazer. Se nós tivermos algum êxito, estará ótimo. Se não tivermos, ela já ia morrer mesmo. Então o Dr. Miller concorda em realizar a sua terapêutica e a sua vacina. Chama a enfermeira e diz para a enfermeira ir preparar a criança para iniciar o tratamento. Quando os dois se afastam, ele se levanta da sua escrivania para olhar os exames que ele tinha trazido. Mas quando ele se levanta, o Dr. Tadeu percebe que ele manca de uma perna. Então, fica curioso. E chamado a atenção, ele diz, doutor, o senhor é daqui? E ele diz, na verdade, eu nasci em Los Angeles. Ele diz, interessante, eu moro agora em Los Angeles, uma cidade linda. Mas e como é que um médico como o senhor, um pesquisador, uma pessoa que está há 10 anos estudando essa problemática, foi se enfiar num lugar aqui horrível, miserável? Ele diz, eu tento honrar a medicina. Porque, na verdade, eu preciso lhe dizer
que eu só sou médico por um acontecimento da sua vida, da minha vida. Dr. Tadeu, então, disse, curioso, mas que acontecimento foi esse? Ele disse, eu decidi me tornar médico, porque, na verdade, foi um médico que me permitiu o milagre da vida. A minha mãe já tinha 6 filhos. Ela estava morrendo. E veio um médico abençoado que realizou o parto e conseguiu fazer com que eu vivesse. A minha mãe queria muito agradecer esse médico. E foi no hospital, ela queria saber o nome. Mas o senhor sabe, o hospital tem essa coisa de sigilo, jamais poderia dar o nome. Mas minha mãe tanto insistiu e disse para a atendente, não há segredo entre as mulheres. Eu quero saber o nome do médico. E a atendente, então, largou o prontuário e disse, olha, eu não sei de nada, eu vou ali tomar um café, e se a senhora olhar e descobrir o nome do médico, a senhora que olhe. E ela prontamente virou e viu. E me deu esse nome. Embora eu seja Dr. Miller, eu sou Dr. Tadeu Miller. Em homenagem a esse médico, eu faço meu trabalho de medicina dedicado. Quem como eu precisa realmente de uma pessoa que seja abnegada e que trabalhe por amor. O Dr. Tadeu Miller tratou a criança. 6 semanas depois, a criança estava curada. A vacina aplicada nessa criança erradicou esse vírus do mundo. Nenhuma criança mais morreu desse vírus. E tudo isso graças a 2 gestos. De uma mãe alemã, insistente, que não quis abrir mão do seu filho, e a um estagiário que resolveu, movido pela voz da consciência, não acabar com aquela vida. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.